Haja letra pra essa moça. Olá, eu sou Viviane e hoje a gente vai ter aquela conversa sobre respiração e meditação. Conosco estão Rogéria Guida, que é fonoaudióloga e professora de oratória, Cláudia do Amarante, economista e voluntária da Arte de Viver, e Maurício Salem, que é professor de yoga educativa e psicomotricista. A respiração, ela é vital. E ter consciência, estar junto da sua respiração, ativa os sentidos e desenvolve o discernimento. Através da respiração eu consigo mergulhar dentro de mim, ser gerente da minha vida, né? Tomar consciência sobre meus sentimentos. Para todo o processo de autoconhecimento, a respiração é um dos elementos principais, porque ela permite a gente desenvolver concentração e ela permite a gente desenvolver o relaxamento. Então a respiração é o caminho e a meditação é esse desfrute, né, dessa vida. Hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas de respiração e de meditação, que são técnicas que ativam, na verdade, o poder que o nosso próprio corpo tem de produzir bem-estar, né, de ampliar a nossa consciência, né, de contribuir para o autocuidado. E eu queria começar pela questão da respiração, porque todo mundo sabe que respiração é importante para a vida. Mas será que a gente sabe controlar a nossa respiração, aproveitar toda essa potencialidade? A falar de respiração, o primeiro aspecto que eu quero pontuar é o próprio nome a palavra respiração, que ela nos traz um aviso, ela nos traz um significado, que vem do latim spirare, que quer dizer vida. Re é novamente. Então, respiração é a ação da vida que se renova em nós a cada momento. E se nós quisermos celebrar a vida e desenvolvermos o nosso potencial, o potencial de inteligência, o potencial de comunicação, o potencial vocal, nós precisamos do ar que nós respiramos. Viver é trocar e começa pela respiração. Porque respirando, a pessoa tem ideias, a pessoa renova os sentimentos, aguça os sentidos. E só mais um detalhe, quando nós respiramos melhor, o nosso organismo produz uma química, um hormônio chamado endorfina, que nos leva ao prazer. E o estresse faz produção de cortisol, que nos leva à depressão. A respiração, ela é a mola mestra. E quando você aprende a respirar direito, você, na verdade, aumenta a sua longevidade. O bebê já sabe respirar com o corpo todo. Conforme o estresse, conforme a vida vai passando, a gente vai respirando menos, usando menos a nossa capacidade pulmonar. Então, você vê a pessoa estressada, ela nem chega no pulmão, né? Fica aquela respiração curtinha e isso impede a vida. Que dicas simples que a gente pode dar, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim, puxa, nunca fiz um exercício de respiração com os meus alunos antes de fazer prova. Será que a gente não deveria promover esse tipo de oportunidade? O IES nas Escolas é um projeto onde são ministrados cursos dentro das escolas. Então, são ensinadas técnicas de respiração, de meditação, de uma forma muito lúdica. Esse projeto faz com que os adolescentes eles consigam enxergar melhor a si próprios, sem julgamento. Né? Porque a gente tem visto que essas experiências trazem uma transformação muito grande no relacionamento dos alunos, com os professores, dos próprios alunos, com a direção da escola. Isso aumenta, né, a autoestima da criança, aumenta também o rendimento escolar. Já fiz trabalhos com alunos, principalmente turmas de pré-vestibular, antes de fazer simulados. Então, o rendimento ele é muito mais interessante. Nossa, eu estava com medo da prova, eu não conseguia dormir. Então, essas ferramentas que usam, elas são, assim, fantásticas. Você vai ver que a sua mente ela vai estar mais alerta. E a mesma coisa vale para relaxar. E é engraçado que alguns até falam assim,
Ah, mas eu não posso relaxar, eu tenho muita coisa para fazer. Você tem que relaxar. Todo o trabalho ele é feito no desenvolvimento de autonomia. Ele aprendeu o exercício, ele levou para a vida dele. É engraçado que ele falou essa coisa da respiração trazer foco, e as pessoas acham que é o contrário, né? Que a respiração não traz foco, que você perde tempo respirando. Mas é que o mundo moderno é tão acelerado e a mente, a natureza da nossa mente é ficar viajando o tempo todo. Então, olhar a respiração, tomar consciência da respiração, respirar longamente, isso faz você trazer a sua mente para o agora. E aí eu consigo ter maior consciência de onde eu estou, ter maior foco no que eu preciso estudar. Então, muito dos alunos hoje em dia é que o mundo tem tanta, né, atrativo, tanto estímulo, que a mente dos adolescentes, principalmente, fica para todo canto, menos para onde tem que estar. Se ele não tem uma disciplina e uma rotina, ele não consegue desenvolver essa concentração, esse aprofundamento. A respiração é fundamental, porque é o controle da exalação que permite você desenvolver maior poder de concentração. Uma das respirações, tipo assim, que eu gosto muito de trabalhar com eles, ela é chamada Ujjayi, Caminho da Vitória. E existe um educativo respiratório que eu desenvolvi para ela chamado O Som do Segredo, que quando você puxa e faz uma contração na glote, e então você inspira em um tempo X e você exala em 2x. Aí ele fica... Eu falo, galera, perdeu o foco, 3 respirações dessa, não tem problema nenhum. E a gente também pode exercitar isso através de outras técnicas. Gente que faz natação, o pilates, enfim. O importante é a gente pautar esse tema também junto ao nosso público, né? A inspiração quanto a expiração são importantes, não é para a gente valorizar mais a expiração. Mas a inspiração, ela energiza o corpo. A expiração relaxa. Então, a gente tem que dosar isso, a gente aprende a dosar isso para usar a respiração ao nosso favor sempre. Um aspecto que eu vejo muito importante é a consciência da musculatura respiratória. Porque tem pessoas que não sabem nem quais são os músculos respiratórios. E nós temos o maior músculo respiratório, que é o diafragma, que fica nessa região, inserido na região lombar, e ele fica baulado. Quando nós respiramos, ele tem movimento. Nós temos os músculos entre as costelas, chamados de intercostais, que eles se movimentam. Nós temos os peitorais e eles precisam funcionar de uma forma harmoniosa em conjunto. Só que devido às pressões que nós sofremos da vida, os estímulos, às vezes que geram medo, que geram raiva, aí prende a musculatura, retém uma energia na musculatura e gera o que nós chamamos de tensão. E essa tensão, ela prende ali um sentimento, um pensamento. E o sujeito, ao longo da sua vida, vai acumulando energia em muitos pontos no seu corpo que acabam encurtando a sua respiração. E se permitir respirar é um grande presente, porque aí aguça as nossas inspirações e nós podemos verbalizar. E só para fechar, o sentimento que não é verbalizado, ele fica prisioneiro no corpo e se transforma em doença. E respirar, soltar a voz, verbalizar, faz bem à saúde. A gente é acostumado a tomar banho por fora, se limpar por fora, e dentro fica aquele monte de lixo. Né? A gente guarda muito lixo e não sabe como expressar na voz, como expressar em palavras. A gente perde a consciência de nós mesmos. Então, aprendendo as técnicas de respiração, que tem tantas por aí, para tirar esse lixo, tirar as impressões que estão ali dentro, tampando quem você é. Quem lembra aqui de espreguiçar? Você espreguiça de manhã? É o primeiro bom dia quando você que a pessoa acorda. deve se dar, espreguiçar. Quando a gente espreguiça, para o cérebro faz uma varredura de toda a estrutura corporal. São pequenos hábitos da nossa vida que eu vejo assim, que o nosso cotidiano acelerado tem retirado. E tudo na vida são rotinas. Então, se você tem uma rotina, bem, agora eu vou gastar 3 minutos no meu dia para espreguiçar. 3 minutos no meu dia para respirar profundo e ter bons pensamentos. 3 minutos para dar bom dia para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para ter um bom convívio. São pequenas construções que a gente vai tendo e que fazem a diferença. Cheira a flor,
assopra a vela. Vamos fazer 5 vezes? Aí dá aquela acalmada. Né? Vamos explorar um pouquinho a questão da meditação, que vocês já começaram a falar, né? Que tipo de impacto isso tem nas pessoas? A meditação, ela tem a ver com aquietar a mente também. E a respiração está ligada à meditação. Porque quando a pessoa medita, ela respira melhor. Então, meditar na hora que estamos no cotidiano também é possível e nós temos que lembrar disso. O nosso maior professor de espiritualidade é o ato de dormir, é o sono profundo. É onde o nosso ego, no yoga a gente vai chamar de a noção do eu, onde a noção do eu relaxa. Quando a noção do eu relaxa, um dos objetivos da prática do yoga é levar à compreensão da inteligência existencial espiritual. Então, a meditação, muitos vão pensar nela como um elemento profilático, assim, um remedinho que você vai tomar todo dia. Tudo bem, até que se pense, mas é um ato, assim, é uma rotina saudável. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais a questão da meditação, né? Por exemplo, as pessoas que procuram a arte de viver, que demandas elas trazem, que impacto que isso tem na vida delas? Quem chega na arte de viver é porque está buscando algo diferente, porque já seguiu tudo, já foi para medicamentos, já fez, né, já fez o caminho de Santiago, já fez, né, vai indo em todas as direções, num shopping espiritual ou numa procura do eu em vários lugares, e aí chega assim, mas me ajuda a me encontrar. O Alívio do Trauma é um programa onde a Arte Viver presta assistência a pessoas vítimas de catástrofes naturais, como tsunamis, furacões, terremotos. I'm a wanderer, you are my peace. Eu lembro de um trabalho que a gente fez em Teresópolis. A gente fez um curso Respiração, Água e Som dentro de um galpão, logo após as chuvas que destroçaram a cidade. E a gente fez um momento de meditação, mas ao final veio uma criança agradecer que a gente estava ali e que ele agora não estava sentindo mais medo. Só que sentar e meditar nesse mundo moderno é muito difícil, porque a mente é tagarela mesmo. A respiração é o caminho para chegar lá. Ela te ajuda a entrar no estado meditativo. E quando a gente começa a gerenciar a respiração, a gente toma a gestão de volta da nossa vida. E aí a gente consegue, em vez de ser uma vítima, né, das emoções, a gente ser o capitão da nossa mente, capitão da nossa alma, né? A meditação vem sendo cada vez mais reconhecida também justamente como um método terapêutico, né? Para algumas questões ela pode resolver sozinha, para outra ela, na verdade, está associada a medicamento, a outras terapias, né? A gente aprende na escola tantas coisas técnicas, mas não aprende a lidar com a própria emoção. Então, voltar a esse foco de uma forma desmistificada, a gente também falou sobre isso um pouco antes, né? Que tem um rótulo do que yoga para hindus, a respiração, eu já respiro, quem que vai me ensinar a respirar? Né? Então tem tanto preconceito com a meditação, com a yoga, com a respiração. Quando a gente desmistifica isso e percebe que isso é tão natural e tão comum. Através do autoconhecimento, as suas escolhas elas são conscientes e mais adequadas àquele caminho que você quer seguir na sua vida. Tem uma coisa engraçada que assim, há 10 anos atrás a minha incidência de adolescentes fumando era muito alto. E também o uso de drogas, tá? Com o tempo eu vi que isso realmente deu uma queda. Mas o mais interessante é que eles falavam, nossa, o prazer que eu tive com essa prática respiratória, o prazer que eu tive com esse relaxamento, nossa, nem vou usar o baseado. Eu parava para pensar, eu falei, cara, mas isso no curso da Arte Viver, surreal. Isso dá um barato. Porque deu vontade de fumar, eu usava o exercício e logo depois eu respirava normalmente. É importante a gente perceber que a gente consegue ter um barato saudável, né? Eu acho que é isso que a gente precisa passar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos educadores.